Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais esse nosso encontro aqui. Nós vamos falar sobre informática, introdução da informática na mineração. E na aula passada, nós começamos a falar sobre o poder da informática. Então, deixamos de lado toda aquela explicação que é mouse, que é teclado, que é isso, que é aquilo, para entrar diretamente no conhecimento do técnico que as empresas buscam. Não adianta nada eu saber o que é teclado, o que é mouse, e não saber o que é uma operação, não saber o que é uma inteligência artificial, não saber como a informática hoje ela está presente, ela é a alma da indústria. Então, hoje nós vamos dar um passo além daquilo que foi dito e nós vamos entender a máquina. Né? E como é que eu faço para entender a máquina? Nós vamos enxergar o quê? O que existe dentro desse poder, ou seja, a inteligência da máquina. E aí vem uma afirmação muito importante para vocês. O porquê que o técnico que entende a máquina não é substituído por ela. É ele quem faz a máquina ter propósito. O mundo está cheio de sistema automático. Nós sabemos disso, todo lado. Aspirador de pó automático, tudo. Tá? Mas todos eles têm uma origem comum, a mente de um técnico que soube pensar em linguagem de máquina. Veja só, o técnico moderno, ou seja, o técnico 5.0, esse técnico que eu estou querendo criar para o futuro e esse técnico que as empresas procuram, não é aquele que obedece à máquina, não, mas o que conversa com ela. E para conversar com uma máquina, primeiro é preciso entender a sua linguagem. O corpo e a mente da tecnologia, a máquina, ela é um corpo com lógica própria. O computador, o sensor, o CLP, a escavadeira automatizada, todos seguem o mesmo princípio. Hardware, software, trabalhando em harmonia. E hardware é o corpo físico, é o processador, é a memória, são os cabos, são os sensores, são os motores. E o software é a mente invisível, ou seja, o conjunto de instruções que dizem como e quando o corpo deve agir. E o técnico? O técnico é o sistema nervoso que conecta os dois. Quando um técnico entende o funcionamento do hardware, ele sabe o que a máquina pode fazer. Quando entende o software, ele sabe o que a máquina deve fazer. E quando entende os dois, ele domina o processo. E é aí que você entra. Você tem que dominar esse processo. Hardware sem lógica é peso morto. Software sem propósito é apenas ruído. Só o técnico dá sentido aos dois, ou seja, está na sua mão. A mecânica da lógica, uma nova alfabetização técnica. Durante décadas, o ensino técnico formou operadores profissionais que sabiam apertar botão, girar válvula e seguir manuais. O século XXI não quer mais esse tipo de profissional. Ele exige algo mais. Pensar o sistema antes de executá-lo. E a nova alfabetização técnica é digital, saber o que é lógica binária, compreender um firmware ou perceber o papel de um sensor inteligente já é tão importante quanto conhecer uma broca, um explosivo ou uma peneira vibratória. E firmware, o que é? É o software interno que faz o hardware funcionar corretamente. O Tech 5.0 ele precisa raciocinar como um programador, agir como um operador e decidir como um engenheiro. A ferramenta do novo Tech não é apenas uma chave de boca, é um raciocínio digital. A máquina que pensa e o humano que esquece. Nós vivemos rodeados de máquinas inteligentes, caminhões autônomos, sensores que detectam falha, sistema escada que monitoram a planta em tempo real, mas quem realmente
entende como isso funciona. Muitos técnicos operam sistemas avançados sem compreender o que está acontecendo por trás do monitor, por trás daquela tela que ele está enxergando. E é aí que surge o risco. Quem não entende a lógica da máquina vira refém dela. Por isso, o primeiro passo da nova geração técnica é retomar o controle. Não basta saber apertar, é preciso entender o que acontece depois do clique. A mente do técnico é a única parte do sistema que a máquina não consegue substituir. Sem o corpo, a mente não age. Sem a mente, o corpo não pensa. Um computador sem propósito é como uma lâmpada cara piscando. Não serve para nada. Nuvem, a nuvem, o cérebro coletivo da indústria. A nuvem é o coração da indústria 5.0. Ela conecta máquinas, pessoas, dados em tempo real. O relatório de produção que você gera aqui pode ser visualizado por um engenheiro a quilômetros de distância. E o ajuste pode ser feito em segundos. Mas atenção, a nuvem não é o futuro, é o presente operacional. Ela armazena históricos de manutenção, relatórios de processo, mapas geológicos, dados ambientais, indicadores de eficiência. O técnico que entende a nuvem comanda a informação. E quem comanda a informação, comanda o resultado. Na era digital, o dado é o novo minério e o técnico é o minerador da informação. Na mineração, nada é isolado. O mesmo raciocínio que se aplica a uma bomba centrífuga também se aplica a um computador. Entrada, processamento, saída e retroalimentação. Essa é a base da automação industrial. Quando o técnico entende essa lógica, sensor, CLP, atuador, ele compreende o que há por trás de todo um sistema digital. Perceberam que hoje nada está mais só dentro do computador? Não está assim. Não está mais. Planilhas, fotos, projetos, tudo está na nuvem. Mas a nuvem não é mágica. É apenas outro computador em outro lugar ligado em rede. E aqui vem uma provocação importante. O técnico que entende a nuvem nunca perde o seu trabalho, porque seu trabalho está em todos os lugares. A nuvem é um novo ambiente de trabalho técnico. Ela conecta o laboratório ao campo, o escritório à mina, o técnico ao engenheiro. Ela é o elo da indústria 5.0. E quando ele relaciona isso com o mundo físico, toque, pressão, temperatura, vazão, ele se torna um intérprete completo entre o homem e a máquina. O técnico 5.0 não trabalha para a máquina, ele trabalha com a máquina. E na mineração, nós lidamos com máquinas gigantescas, britadores, moinhos, escavadeira. Na informática, o princípio é o mesmo, só muda a escala. O hardware é a máquina física, processador é a mente que calcula, memória, raciocínio temporário, armazenamento, a memória de longo prazo, placas e circuitos, músculos e nervos. Mas aqui vem um insight para vocês. Esses mesmos princípios estão nas máquinas industriais que você deve operar. Cada sensor, cada PLC, cada sistema SCADA é um computador especializado. Portanto, dominar hardware é compreender a lógica por trás de qualquer máquina. E o software como consciência? Ele é o espírito que anima o corpo eletrônico. E existem dois tipos de técnico: o que instala o programa e acha que sabe usar, e o que entende o que o programa está fazendo. Um técnico 5.0 precisa ser o segundo tipo, ele tem que entender o que o programa faz e não simplesmente instalar. Quando você abre o Excel, o Word, ou um sistema de mineração qualquer,
não é só clicar em botões, é comandar a lógica. Você está dialogando com o raciocínio da máquina. Na prática, isso quer dizer, quem domina o software domina o processo. Na mineração, isso é poder. Saber extrair, simular, registrar, comunicar, tudo depende do software. E aqui vai uma reflexão antes de encerrar essa aula. No final das contas, aí, o que é um técnico 5.0? Você fala tanto, Carlos, o técnico 5.0, então, nós ainda estamos na indústria 4.0 também. O 4.0 já está ficando para trás. Ou você caminha em direção ao futuro, ou será esmagado e virará poeira do passado. E o técnico 5.0 é o profissional que não tem medo da máquina. Ele entende sua lógica, integra-se a ela e a faz servir ao seu propósito. Então, quando você ligar aí o seu computador, lembre-se, não é só uma tela que vai aparecer. É uma ferramenta de poder mental e profissional. A máquina não substitui o homem, ela substitui o homem que não entende a máquina. Guardem bem isso. E, olha, meus amigos, a maior descoberta que um técnico pode fazer é perceber que as máquinas não nasceram inteligentes, foram os homens que as ensinaram a pensar. Toda engrenagem, todo circuito, todo algoritmo é uma extensão do nosso raciocínio. Por isso, entender a máquina é entender a si mesmo, a sua forma de pensar, criar, errar e corrigir. A máquina não substitui o homem que entende a sua lógica, ela o eleva. E o futuro pertence a quem domina a linguagem das coisas, dos dados e dos sistemas. Cada um de vocês que está aprendendo a pensar dessa forma já está um passo à frente da era em que vive. Pense bem nisso. Tem muita escola aí oferecendo curso aí, sem aprofundar nesse detalhe primordial que é formar o técnico do futuro e não o técnico do passado. São planos de aulas aí de 2004, 2005, 1900 antigamente, e nada de novo está surgindo. Você está um passo à frente. E na próxima aula nós vamos mergulhar em algo que vocês vão usar para toda a carreira. E esse algo tão importante nada mais é do que como o Excel se tornou a ferramenta invisível da mineração moderna. Um forte abraço, até a próxima aula.